Domingo nós pregamos aqui sobre a morte de Jesus. Foi muito impactante para todos os nossos corações, e hoje nós vamos tratar sobre a ressurreição de Jesus. Eu queria que você acompanhasse comigo. Jesus está morto. Ele já entregou, ele já consumou a sua obra. E ele já entregou o seu espírito. Jesus está morto. E há figuras centrais no sepultamento que é importante que você acompanhe comigo. A primeira figura é José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? José de Arimateia era um membro do Sinédrio, influente, que esperava o reino de Deus e que não tinha consentido na morte de Jesus. Nós vimos em outro momento que José de Arimateia, ele cria, não é? Ele cria em Jesus, só que ele era um seguidor secreto, oculto, por ser membro do Sinédrio. Deixa eu pedir às titias para organizarem as criancinhas, por favor. Os papais que não vão colocar as criancinhas na sala, aí senta a criancinha na cadeira, por gentileza. E aos adultos, por gentileza, olhe para cá. Olhe para cá, estamos na mensagem. Não é momento de você conversar, não é momento de você ir no banheiro, não é momento mais de beber água. É momento de você prestar atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Então, estamos no sepultamento e as figuras centrais do sepultamento precisam serem expostas aqui para que vocês de fato compreendam o cenário. A primeira figura central é José de Arimateia, como eu estava falando. José de Arimateia é um membro do Sinédrio, é um homem respeitado, ele é um homem influente, ele é um homem rico, e ele esperava tanto quanto os outros o reino de Deus. Além de esperar o reino de Deus, que leia-se aqui o Messias tão esperado, ele acreditava que o reino de Deus tinha chegado na pessoa de Jesus. Então ele cria em Jesus. Ele era um seguidor, obviamente, oculto, não é? Ele era um seguidor que não podia de forma alguma afirmar a sua fé em Cristo, haja vista que ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era completamente contrário à obra de Jesus na terra, por não compreender que Jesus era o Messias, nem compreender e nem acreditar, nem crer. Claro que obviamente era um plano divino. Jesus tinha que morrer, como nós pregamos aqui domingo passado. Ele sabia, cria e não teve medo. Uma das características desse homem é porque ele não tem medo. Ao pedir o corpo de Jesus, então ele se dirige até o cenário de crucificação, ele pede o corpo para o sepultamento e ele compra, a Bíblia diz em Marcos 15:46, você pode acompanhar aos que são amantes da palavra e que amam anotar as referências bíblicas. Em Marcos 15:46 afirma que ele compra um lençol fino e, tirando Jesus da cruz, o envolve neste lençol fino. Então essa é a primeira figura crucial no sepultamento de Jesus. A segunda figura crucial
no sepultamento de Jesus chama-se Nicodemos. Nicodemos também é um membro do Sinédrio, assim como Paulo, fariseu. Nicodemos aparece nos evangelhos em 3 momentos. No primeiro momento, Nicodemos está encontrando-se com Jesus propositalmente na calada da noite. Ele quer saber quem é Jesus, ele está em busca da verdade. Você pode acompanhar esse enredo, essa narrativa em João capítulo 3, do 1 ao 21. Ali, neste encontro, Jesus revela o plano da salvação a Nicodemos. Em defesa de Jesus no Sinédrio, você pode acompanhar em João 7, 50 a 52, ele questiona se é lícito, ou seja, se é permitido um homem ser condenado antes de ouvi-lo. Você pode acompanhar em João capítulo 7, 50 a 52. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Então aqui ele faz uma ênfase em defesa de Jesus, no sentido de questionar se era permitido então ao Sinédrio agora estar condenando o homem sem antes ouvi-lo. E no sepultamento de Jesus, ele também é pessoa crucial. Podemos ler em João 19 e 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase, veja, 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tanto a mirra como o aloés são componentes para um sepultamento, não é? Muito caro na época, embora para Nicodemos não custasse quase nada. Então, a primeira figura crucial no sepultamento de Jesus é José de Arimateia. A segunda figura crucial é Nicodemos. E a terceira figura, ou figuras, são as mulheres. As mulheres são aquelas que não abandonam Jesus em nenhum instante. Elas estão com Ele, desde a via dolorosa até agora a cruz. Elas estão com Jesus e também no sepultamento. Então, nós vamos encontrar Maria Madalena, nós vamos encontrar Maria, a mãe de Tiago, um dos apóstolos. Vamos encontrar Salomé, mãe de João e de João e Tiago, e Joana, que era seguidora também de Jesus. Então, o papel dessas mulheres foi fundamental, porque elas eram responsáveis por embalsamar e por ungir o corpo de Jesus com as especiarias trazidas. Elas estavam ali para isso. Muito embora nós sabemos que quem fez esse trabalho não foi elas, não é? Foi o próprio José de Arimateia e sua equipe. O local de sepultamento, quando nós vamos para João 19, 41, era um jardim. Lugar de sepultamento muito típico naquela época, né? Muito comum naquela época. Era um jardim, um sepulcro aonde ninguém jamais havia sido sepultado. E em Mateus 27, 60, nós vemos que o local do sepultamento pertencia a José de Arimateia. Então José de Arimateia, ele tem um plano, ele não apenas quer o corpo, ele quer emprestar o local que é seu, que lhe pertence, para que Jesus seja sepultado dignamente. Então, há aqui um medo da ressurreição. Eu quero que você entenda isso. Mateus 27, abra comigo. Mateus 27.
versos 62 a 66. A minha epígrafe vai dizer: os guardas no túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Veja, por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isto acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para proteger. Você vai ver do 57 ao 61, a hora do sepultamento, né? E a estrutura e organização do próprio José, que era um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus e que pede o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos ordena que lhe entreguem um corpo. José toma o corpo, envolve no lençol limpo que ele comprou, feito de linho, coloca no túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Os túmulos naquela época eram muito típicos, não é? De serem túmulos escavados na rocha, especialmente de pessoas ricas como José de Arimateia. Então rolou uma grande pedra. Veja que o sepulcro foi muito protegido, não é? Na entrada do túmulo, e foi embora. Então Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. Então, a ressurreição de Jesus é a maior notícia já dita. Você está aqui comigo acompanhando até ainda a morte, prenunciando a ressurreição. E ao mesmo tempo a estrutura, não é? Não só de onde Jesus é guardado, mas de onde também é essa estrutura guardada, o quanto que ela é protegida. Mas a ressurreição está vindo. A maior notícia já dita, já pronunciada, já historicizada e vista foi: o túmulo está vazio. O que se esperava naquela Páscoa? Ora, primeiro, uma morte. Segundo, a morte de quem? De Jesus. Segundo, a dispersão de uma seita, porque eles tinham o cristianismo como uma seita. Então tudo estava pronto, tudo estava arquitetado, tudo estava estruturado. A paz no sinédrio. Então, o que os fariseus, o que os sumos sacerdotes, o que a elite religiosa esperava para aquela Páscoa? Uma morte, Jesus, a dispersão da seita, que eles chamavam o cristianismo de seita, e, Jesus morto, a dispersão da seita. Nós vamos ter, não é, novamente paz no sinédrio. No sinédrio vamos dar continuidade a uma vida tranquila, não é? Repleta de quê? De tradicionalismo judaico e, obviamente, religiosidade vã. Era isso que estava se pré-anunciando para aquela Páscoa. Agora, o que aconteceu naquela Páscoa? Primeiro, uma traição. Nós vimos domingo passado que Judas Iscariotes, um dos 12, traz Jesus, e traz Jesus com um beijo. Nós vimos que naquela Páscoa, o Cordeiro Pascual, ele foi entregue aos principais sacerdotes, a elite da religiosidade da época, ao sumo sacerdote, a Pilatos, a Herodes. Nós vimos o trajeto do domingo passado. Mas aqui nós falamos de uma entrega sacrificial. Jesus se entregou por nós.
Foi isso que aconteceu naquela Páscoa. A seguinte, nós vemos uma morte. Jesus morre. Mas ao terceiro dia nós vemos uma ressurreição do Cristo vivo. Glória a Jesus. Ele está vivo. Nós não pregamos a um Cristo vencido. Nós pregamos a um Cristo vivo. A um Cristo que venceu a morte. A um Cristo que subjugou a morte. A morte não pôde vencê-lo. A morte não pôde paralisá-lo naquela tumba. Por mais bonita, por mais luxuosa que fosse aquele lugar cravado na rocha, ali não era o lugar de Jesus. Jesus, ele ressuscita, aleluia, ao terceiro dia, conforme havia predito. A morte é o maior dos terrores. Ninguém quer morrer. Todos nós passamos dia após dia, após dia, após dia, e obviamente que em nossa mente muitos pensamentos vêm e muitos pensamentos vão, mas pouco se pensa sobre a morte, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios capítulo 13, do 14 ao 19, primeiro, a nossa fé seria vã. A fé de quem crê em Maomé é vã. A fé de quem crê em Buda é vã. A fé de quem crê e quem entrega as suas intercessões a Padre Cícero é vã. A fé quem crê em Allan Kardec no Espiritismo é vã. Todos morreram, sepultados foram, e a pedra continua lá, ou abaixo da terra estão os seus corpos, restos mortais. Aonde o meu Cristo e o teu Cristo foi, aleluia, sepultado, ele não está mais lá. A pedra foi arrancada e ele ressuscitou. A nossa fé não é em vão. Nossa fé é uma fé viva. Nós cremos num Deus vivo. Segundo, a nossa fé, nossa pregação seria inútil. Ora, o que estaríamos pregando aqui? Um Deus morto? Um Deus derrotado pelos romanos? Um Deus homem, mas que ao encarnar-se é vencido pelos principais religiosos da época? Nossa pregação seria inútil. Nossa esperança seria vazia. Ora, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é, salvo na pessoa de Jesus Cristo que somos, morreremos, mas viveremos eternamente ao lado de Jesus. Essa é a nossa esperança. Quarto lugar, nosso testemunho seria falso. Quinto lugar, nossos pecados não seriam perdoados. Ora, por que nos alegramos nessa noite? Por que rendemos graça nessa noite? Por que precisamos acordar todos os dias agradecidos? Por que a alegria precisa tomar conta do nosso coração? Porque Ele nos substituiu. Quem era para morrer era eu, quem era para morrer era você, mas quem morreu foi Ele, e por causa da morte dEle, todos os nossos pecados foram perdoados. Pecados de antes, pecados de hoje, pecados de amanhã. Você está seguro, você está guardado, você está em segurança, não por meritocracia, não porque você mereça, não porque você seja bonzinho, mas porque Jesus deu a vida por mim e por você. Aleluia! Eis os grandes túmulos da história. O túmulo de Buda, do budismo, está em Kushinagar, na atual Índia. O túmulo de Maomé, do islamismo, está na Meca, na Arábia Saudita, na cidade de Medina.
O túmulo de Confúcio, do confucionismo, está em Khufu, na província de Shandong, na China. O túmulo de Padre Cícero, do catolicismo, está no cemitério do Socorro, em Juazeiro do Norte. O túmulo de Allan Kardec, do espiritismo, está no cemitério Père Lachaise, em Paris, na França. Em todos estes túmulos escrito está: jaz ossos mortais de fulano de tal. Aleluia. Agora, quando eu me desloco para Jerusalém, o negócio muda. Quando eu me desloco para Jerusalém, na igreja do Santo Sepulcro, no túmulo de Jesus, escrito está aqui: não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, glória a Deus, bendito seja aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, amém. Aleluia, ele não está morto, ele está vivo. Agora a gente se desloca para os acontecimentos posteriores. Estamos agora no primeiro dia da semana. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Está escrito em Marcos capítulo 16, verso 1. A preocupação delas era: quem revolverá a pedra do sepulcro para que entremos? Vamos ler Marcos 16 e 3. Veja a preocupação dessas mulheres. Vamos ler do 1 ao 3. Marcos 16, do 1 ao 3. Ao entardecer no dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: ora, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Agora, o que essas mulheres não imaginariam era o que elas iam encontrar. A preocupação delas está na pedra, que é muito grande e pesada para ser revolvida. Só que tem uma coisa: a pedra já foi revolvida. A pedra já havia sido revolvida. Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra era muito grande e já havia sido removida. Os anjos celestiais estão agindo. Abre Mateus 28. Verso 2 a 6. Vamos ler do 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Veja que, obviamente, os escritores trazem a mesma conjuntura do que está acontecendo, mas também outros detalhes que os evangelhos, não é, acrescem à narrativa do que está acontecendo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada. Veja, o que em Marcos não afirma, aqui descobrimos, não é? Que lá afirma que a pedra já havia sido revolvida. E você poderia ficar pensando: quem revolveu? Aqui está a resposta. De repente houve um grande terremoto. Esse grande terremoto, irmão, foi a chegada do anjo. Entende? Pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada. Olha o que a Bíblia diz: rolou, fez nem força. Rolou, fez assim, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Tem uma mensagem nessa ação do anjo. Eu posso pensar: volta para o mesmo lugar, pedra. Eu sou o anjo do Senhor, estou aqui assentado em cima da pedra. Venceste morte, ou perdestes a vitória? Seu rosto brilhava como um relâmpago. Eu posso imaginar a cena.
Suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, veja, os guardas ainda estavam lá. Eles viram o anjo. Tremeram de medo e caíram desmaiados. Aí o que me dá raiva é que tem gente que diz assim: eita, que eu vi um anjo do Senhor. Eu nunca vi tanta gente nessa geração ver anjo. Que os guardas viram e desmaiaram, né? Um anjo só desceu, matou 185 mil do arraial. Mas é muita gente que vê anjo, né? Como se fosse uma coisa assim, né? Olá, tudo bem? Tudo bom, Elisângela? Anja do Senhor. Isso não existe, irmão. Você entende? Não somos contra as aparições espirituais dos anjos do Senhor. Mas está inventando, né? Inventando para quê? Né? Aí você diz: vamos ali na casa da irmã Mariazinha, que ela vê anjo direto. Cuidado com o anjo que ela está vendo. Vamos ali na casa do irmão Zezinho, que quando ele ora o anjo desce. Cuidado com esse anjo que está descendo. Tem anjo aí descendo que vira olho, né? Bota a mão para trás. Não sei se isso é anjo não. Foi só um recortezinho. Não. Então o anjo disse com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Ora, ele está dizendo não tenham medo para elas não caírem desmaiadas também, né? Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês os verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. A casa da morte estava fortemente guardada. Primeiro, uma grande pedra. Segundo, pelos guardas de Roma. Terceiro, pelo sinete de Pilatos. Era um lacre estatal. O Evangelho de Mateus nos informa sobre, primeiro, um terremoto. Segundo, um anjo do Senhor que remove a pedra e senta-se nela. O conhecidíssimo teólogo A.T. Robertson, ele afirma o seguinte: é claro que o anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Isso é importante você entender. Vou repetir. É claro que o anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Ele não tinha mais nenhuma limitação. Mas para que as mulheres entrassem e comprovassem o túmulo vazio. Você está entendendo? Você está entendendo a lógica? Jesus não precisava do anjo para remover pedra. O anjo não foi enviado para remover a pedra e Jesus sair. Olha o que o Evangelho de Mateus 28 está afirmando. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. O anjo não abriu a pedra para Jesus sair. Jesus já não estava lá. Aí você pergunta: mas por que o anjo abre a pedra? Está aqui a resposta. Está aqui. Versículo 6, ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Passado. Aleluia. Então foi para que as mulheres entrassem e comprovassem o túmulo vazio. Quando o rei despertou do sono da morte, fez o mundo tremer. Os guardas tremeram a ponto de ficarem como mortos. Desmaiaram.
Nesse cenário de demonstração, de força, de domínio, o Senhor estava rindo. Cristo ressuscitou. Salmo 2, verso 4. Pastor, o Senhor estava rindo? Sim. O dono do globo, o dono da terra, o dono de tudo, o criador de todas as coisas. Salmo 2, 4. Atualiza aí, filho. Salmo 2 e 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Da minha versão diz: aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Na ressurreição de Jesus, o Senhor estava rindo. E estava dizendo: o meu filho comprou todos aqueles que agora creem em seu nome. Ele foi fiel até o fim, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Os discípulos de Jesus comprovam que ele ressuscitou. O Evangelho de João nos dá um relato de Maria Madalena apavorada. Por quê? Porque o sepulcro está aberto e vazio. Vá comigo para João 20. Vamos ver como os evangelhos se complementam, não é? João 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Por que ela se apavora? Porque o túmulo, o sepulcro, está o quê? Aberto e vazio. A sua atitude é de imediatamente. Perceba que aqui não fala, mas em Mateus sim. Avisar a Pedro e aos discípulos que se dirigem ao sepulcro, mas não o compreendem. Perceba que ela recebeu ordem do anjo para ir avisar a Pedro. Os discípulos retornam para casa. Maria Madalena fica e chora. João 20, 11. Maria estava do lado de fora do túmulo. Perceba que ela já tinha ido, ela já tinha corrido, ela já tinha encontrado Pedro, outro discípulo, a quem Jesus amava. Já tinham retornado. E no versículo 11, perceba que todos eles voltam. Eles veem ali as faixas de linho. O discípulo que havia chegado primeiro, porque você percebe, né? Versículo 8, 28. Tem um que corre, vai na frente de Pedro. O que nós entendemos que é o João, né? O discípulo a quem Jesus amava. Ele chega, entra, vê e crê. Verso 8. Pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Agora Maria Madalena, ela fica e chora. Verso 11. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro. Aí aqui percebe-se que ela vai ver os anjos, não é? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira, aos pés do lugar onde tinham estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, você percebe que em Mateus, a versão de Mateus é mais resumida, não é? João amplia com maiores detalhes, não é? Inclusive o próprio diálogo entre Maria Madalena e os anjos. E aqui já são 2 anjos e não apenas um anjo, não é? Isso, a palavra de Deus não se contradiz em absolutamente nada. As narrativas que são complementadas e estruturadas conforme a escrita.
Mas veja, mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro. Já estamos no versículo 15. E no versículo 13, quem pergunta é os anjos, não é? Mulher, por que você está chorando? Então ela responde que levaram o Senhor dela. Mas ao virar-se para sair, que é o versículo 14, ela vê alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Então no 15 diz: mulher, isso é o próprio Jesus já se direcionando dialogicamente com ela. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Então veja, Maria está tão atordoada, chorando, não é? Emocionalmente abalada, que ela não reconhece de pronto que é Jesus. E ela pensa que é o jardineiro. Estamos ali num sepulcro, que obviamente José de Arimateia tinha seus jardineiros para cuidar, e para guardar, e para limpar. E ela disse: se o Senhor o levou embora, veja a paixão dessa mulher, veja o amor dessa mulher, veja a fidelidade desta mulher. Ela quer Jesus, ela não quer mais nada, ela quer Cristo. Aleluia. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou. Olha só, e eu irei buscá-lo. Eu não quero nem ajuda, eu mesmo vou. Onde é que o Senhor colocou? Eu vou, eu carrego o corpo, trago de volta. O Senhor colocou aonde? Eu quero o meu mestre, nem que seja morto. 16. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone! Reconheceu. Ela viu que era o mestre dela. Aleluia, imagine a alegria dessa mulher. Os seus olhos estavam fechados, não havia discernimento. Ela pensou que Jesus era o jardineiro. Estamos falando da mesma Maria Madalena que alguns cultos atrás pregamos aqui sobre esta mulher. Mulher que Jesus havia expulsado 7 demônios. E agora ela estava prestes a ser a primeira a ver Jesus. E Jesus vai olhar e vai dizer: Maria. Ela voltando-se disse de Rabone, que quer dizer mestre. Que maravilha, que encontro maravilhoso. Aleluia. Maria recebe ordens: não me detenhas, ou seja, não me segure aqui, pois ainda não subi ao Pai. 20:17. Vai aos discípulos, anuncia a minha ressurreição e o que te disse. Maria não discute e nem protela. Maria segue como mensageira. Aí a gente volta, vamos percorrer os evangelhos. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Verso 10 e 11. Você vai ver aqui a incredulidade dos discípulos, mas você vai ver uma discípula extremamente obediente. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. O versículo não diz quem são esses. Eu aposto que Tomé estava no meio, né? Tenho dúvida que Tomé estava no meio. E aí você vê que eles não creem. Inclusive o testemunho de uma mulher naquela época era muito descreditado, né?
elas eram segregadas. Há quem diga que o cristianismo segregou mais ainda as mulheres. O cristianismo as libertou. Não é? O cristianismo as libertou. É diferente. E aí, em Marcos 16, 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Perceba que é 11, porque um já foi, né? Judas Iscariotes está morto. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, veja, e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Precisa, tem que ter cuidado aqui para não derrubar, tá? Então, agora temos que crer para ver. Não é? Como é isso? Então, Jesus está exortando os seus apóstolos pela incredulidade e pela dureza de coração. Repita comigo: sem fé. Repita muito mais forte: sem fé é impossível agradar a Deus. Você nem se atreva a dobrar seu joelho sem fé. Você pode até dobrar o seu joelho cansado, dobrar seu joelho, né? Às vezes a gente está cansado do trabalho, está cansado do dia, mas vai, ajoelha, diz: Senhor, estou aqui, com fé, não é? Às vezes estamos sem palavras, e pedimos e rogamos: Espírito Santo, fala por mim. Até porque tantas e tantas vezes falamos, mas falamos não como convém falar. Por isso que tanta coisa que falamos, graças a Deus, Deus não responde. Se Deus fosse responder tudo aquilo que a gente pede, irmã Elisângela, coitado de nós, não é? Então Deus deixa passar, como se dissesse: meu filho, você não sabe o que está pedindo. Agora, não vá sem fé. Sem fé não. Você tem que crer. Quando você dobrar o seu joelho, você tem que crer que Deus está lhe escutando. Quando você rogar, suplicar, clamar com fervor, você tem que entender que o seu clamor está subindo ao trono da graça. E o trono da graça está acolhendo a sua oração, e a mão forte e poderosa dele está intervindo, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Aleluia. Então Jesus os exorta pela incredulidade e dureza de coração. Então eles não creem quando Maria Madalena anuncia que Jesus ressuscitou, e nem nos homens que estavam em direção ao campo, lá em Marcos 16. E aí nós vamos para Marcos 16, 15. As coisas se acalmaram, os discípulos agora estão crendo, porque viram, né? Viram, estão sendo amados por Jesus. Jesus vai passar vários dias aparecendo publicamente, não só para eles, mas para outros discípulos. E agora Jesus vai formar a comissão universal. Marcos 16 e 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Irmão, o versículo 16 ele é tão claro, ele é tão objetivo, que a salvação é pela fé, que só nele, só por ele, porque tem versículo que a gente precisa contextualizar, porque senão vira heresia, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Agora, tem versículo que é tão claro,
claro, que você absorve literalmente como uma doutrina. Aqui é a doutrina da salvação. Tem aqui a formação da grande comissão e tem a doutrina da salvação. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Obviamente que aqui há um ponto a ser esclarecido, não é? Que é sobre o batismo, tá? Sobre o batismo. Obviamente que Jesus se dirige e fala sobre o batismo como um símbolo, como nós vimos no domingo, aliás, como vimos ontem aqui na aula do curso de evangelismo e missões, o símbolo, o batismo ele é um símbolo de que de fato a evangelização surtiu efeito, porque eu estou indo me batizar porque eu criei. Você entende? Eu não me batizo para ser salvo, eu me batizo porque eu criei. Batismo é evidência da sua fé. Do mesmo jeito são as obras. Eu não pratico obra para ser salvo. Eu pratico obra porque eu fui salvo. Você entende? Eu não estou todos os dias colecionando obras para chegar no céu. Isso não existe. Eu estou todos os dias produzindo boas obras, produzindo o que a Bíblia chama de frutos, porque o Espírito Santo está em mim. Isso é uma evidência de que você é salvo. Agora, se você anda pecando, mentindo, roubando, não é? Adulterando, andando no mau caminho, você tem que rever sua vida. Você tem que rever. Isso não são frutos de arrependimento. Isso não são obras de quem é salvo. A gente fala, né, que a gente tem uma mania de quantificar pecado. Pare de quantificar pecado, viu? Não existe mentirinha não. Mentira é mentira. E o pai da mentira é quem? Satanás, o diabo. Ele é o pai da mentira. Não quantifique mentira não. O pecado da irmã foi uma mentirinha, corra besta. Agora o irmão não. O irmão com um adultério. Irmão, desde ser hipócrita, desde ser religioso. A pior coisa do mundo é um crente religioso. Aí Jesus vem e desconstrói. Jesus diz: deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês falam muito, né, em repudiar a mulher de vocês. Vocês falam muito de divórcio. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu paralisar vocês. Vocês pensam que vocês estão adulterando só porque deitou na cama com outra mulher? Ou a mulher deitou na cama com outro homem? Deixa eu dizer a vocês, só em pensar, eita, o crivo é muito maior. Ele colocou um crivo muito grande. Só de você pensar e desejar em seu coração a mulher do outro, você já adulterou no seu coração. E agora? Você entende? Ande em vigilância. O nosso Deus requer de nós vigilância. O nosso Deus, Ele requer de nós fidelidade, porque o preço foi alto para você e eu estarmos aqui. E é noite, obviamente, de você refletir, né? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas obras? Porque a fé sem obras é o quê? Morta. Aqui é a doutrina da salvação, Quem crer e for batizado será salvo. Só tem aqui um ponto a esclarecer, que é o batismo. Porque o batismo ele é o símbolo da fé, né? Ele evidencia a sua fé. Agora, uma pessoa que está no hospital com dias apenas de vida, e no leito de morte for evangelizada, no leito de morte for discipulada, no leito de morte for acompanhada, e em seu coração, de forma genuína, se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, ela vai ser salva. Ela não precisa. Imagina uma pessoa toda na UTI, toda, né,
estruturada ali a UTI, Elisângela conhece bem uma UTI, e ter que tirar a mulher de lá para ser batizada. Isso não existe. Pastor, eu lhe provo. Ladrão na cruz. Foi batizado aonde? Menino, ei, tira aqui da cruz, batiza ali rapidinho e crucifica de novo. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Tira aqui do tubo, tira aqui do tubo não, né? Está consciente, um paciente consciente. Tira aqui da cama, leva ali para o rio para batizar, volta de novo para a cama. Na outra, isso não existe. Aí Jesus vai nos ensinar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a fé, é a fé. Por isso que ele no mesmo versículo, ele complementa: mas quem se recusar a quê? A crer. A crer. Será o quê? Condenado. Está aqui a doutrina da salvação. É pela fé. Ponto. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. É a natureza da pregação. Então, quando Jesus traz a comissão, forma a comissão pelo ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a ordem é imperativa, ide, é uma ordem, ide. Então o evangelho não se limita apenas a Jerusalém e aos judeus, mas por todo o mundo. Prova disto, Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios e para fazer uma obra missionária miraculosa e maravilhosa. O trabalho missionário então estava sendo iniciado, coroado na ressurreição de Jesus. O que coroa e o que traz para nós a comissão, o selo da comissão universal é que Jesus está vivo. O selo da comissão que Jesus está formando é porque ele está vivo. Um Deus morto, essa comissão não teria sentido algum. Então, o trabalho mais nobre, tem gente que diz assim: você é o quê? Sou pastor. Ah, que pena. Talvez o outro pense, né? Que pena. Poderia ser um concursado da AGU. Poderia ser nada contra, viu, os concursados. Poderia... Você é o quê, minha filha? Sou missionária. Missionária, trabalho em missões, coitada. Porque a visão, a teologia da pobreza. Eu estou preparando uma pregação sobre a teologia da pobreza. Porque a gente tem a teologia da prosperidade de um lado e tem a teologia da pobreza. E aí a gente acha assim que a missionária é uma miserável, que luta para sobreviver e vive das ofertas daqueles que podem dar alguma coisa. Nós temos que ter orgulho daqueles que deixam tudo por Jesus. Orgulho daqueles que abrem mão de tudo, como Paulo abriu, até mesmo de casar-se, para empenhar-se na obra do Senhor Jesus. Então, a natureza da pregação é uma natureza nobre. A natureza da pregação e a natureza de cuidar de pessoas é uma natureza nobre. Glória a Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, veja Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra não é sua, o segredo não está no mensageiro, o segredo está na mensagem. Então, para que se ouçam, deve haver o quê? Mensageiros. Deve haver os atalaias, deve haver os missionários. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que você vai numa tribo indígena e requer daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus? Obviamente não estão salvos por isso. Isso é pano para uma outra pregação. Mas, como você vai requerer que eles tenham a mesma fé e a mesma crença, se nunca ouviram a verdade? Não tem como. Como crerão naquele que não ouviram?
E como ouvirão? Veja, se não há quem pregue. Pregue a palavra. Pregue a palavra no seu trabalho, pregue a palavra à sua vizinha, pregue a palavra na sua rua, pregue a palavra na sua família, pregue a palavra em todo lugar, pregue a palavra. Isto é uma tarefa nobre. Ande com folhetos na bolsa. Tem folheto que pode salvar uma alma. Não se paralise. Não ache que isso aqui é um clube. Isso aqui é uma igreja, mas essa igreja ela tem que estar em movimento, como uma comissão. Nós fazemos parte dessa comissão, e essa comissão não é paralisada, sabe, introvertida. Essa comissão ela é uma comissão que anda, que se movimenta, que fala, que prega. Use o seu Instagram para pregar a palavra. Você usa para tanta coisa. Use para pregar a palavra. Mas pastor, não sei. Peça a quem sabe. Aquele que precisa de sabedoria, peça que ele dá deliberadamente. Peça, pregue. Aleluia. Para haver salvação deve existir fé. Então, na comissão universal, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Para que se ouçam, deve haver o quê? Mensageiros, atalaias, missionários. E por fim, para haver salvação, deve haver fé. Deve haver fé. Romanos 10, 11 e 13. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer, não será o quê? Confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. É só você se imaginar numa embarcação afundando. Tem um hino que diz assim, né? Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria. Tinha um homem chamado Zaqueu, e ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Por ele, se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar, perto de afundar, é só a ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir. E glorificar, para ele trabalhar. Pastor, não estou vendo nada. Chame por ele. Pastor, está tudo fechado. Chame por ele. Pastor, o negócio está difícil, apertado. Clame por Jesus. Aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Não há obra, não há mérito, não há barganha, não há justiça humana. Você não presta, e eu também não presto. Aleluia. Nascemos pecadores, morreremos pecadores. Agora, justificados
no nome santo de Jesus. Entenda que a condenação não é pela ausência de obras, a condenação é pela ausência de fé. O que são nossas obras diante de Deus no que tange a salvação? Veja Efésios, estamos estudando Efésios, estamos estudando essa doutrina da salvação. Efésios 2, 8 e 9, veja: porque pela graça sois salvos, por meio da... Está botando aqui alguma coisa para você fazer, a não ser crer? Aleluia. E ainda tem mais: e isto não vem de vós. A fé que você tem, para você não se vangloriar e dizer, porque a fé que eu tenho. Não vem de você a fé. Sabe quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? O Espírito Santo de Deus. Meu querido, a salvação começa e a salvação termina em Deus. Aleluia, você não tem nada a ver com isso. Nada. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pastor, então eu não preciso produzir boas obras. Sou salvo pela fé mesmo? Se você pensa assim, você é um tolo. O salvo em Cristo, primeiro, produz boas obras. Tiago 2 e 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O salvo em Cristo, ele abomina, ele tem nojo, ele tem asco do pecado. Romanos 6 e 2. De maneira nenhuma, como viveremos ainda no pecado nós, veja, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos. Agora, a grande questão tem gente que não morreu para Cristo ainda. Por isso que a vida é uma constante de pecado. Você entende? Porque não nasceu de novo. Você precisa dizer, Jesus, me ajude a nascer de novo. Me liberta. Você entende? Terceiro lugar, primeiro, o salvo em Cristo produz boas obras. Segundo lugar, abomina o pecado. Terceiro lugar, arrepende-se quando peca. Que a gente não está aqui sendo hipócrita para dizer que você não vai mais pecar. Eu sou salvo, não vou mais pecar. Não. Agora, pecado na vida do salvo é acidente, não é hábito. Senão vira iniquidade. Pregamos já aqui sobre isso. Pecado na vida do salvo é acidente. E quando ele peca, ele se arrepende. Eu acho que no ato mesmo, ele está fazendo e já está com o coração. Só que Paulo vai nos tranquilizar no sentido de dizer, tem calma. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele é fiel, ele vai terminar. E tem mais: quando quero fazer, não faço. Agora, quando não quero, faço. Então ele está nos tranquilizando, dizendo assim, tem calma que tu não está num corpo glorioso ainda não. Agora, pecou, meu filho, arrepende-se. Arrependa-se. Por quê, pastor? 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar, ainda tem um advogado fiel e justo de pé, intercedendo pela sua vida, cuidando de você. Ele sabe que não é fácil, ele sabe que não tem sido fácil, ele sabe que tem sido difícil, ele sabe, ele te enxerga, ele te vê, mas ele te trouxe aqui para te dizer: filho meu, filha minha, eu estou contigo, eu não vou te largar, eu não vou te deixar, eu não te deixarei, vou contigo até o fim. Aleluia! Aplauda esse Deus.
E aí nós vamos para uma promessa final poderosa. Aqui eu termino. Marcos 16, 17 a 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em primeiro lugar, poder e autoridade no reino espiritual. Expulsarão demônios. Segundo lugar, dons espirituais, variedade de línguas. Falarão novas línguas. Esta igreja não é uma igreja cessacionista. Essa é uma igreja continuista. Nós somos uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Terceiro lugar, Paulo foi picado por uma víbora sem sofrer dano nenhum do seu veneno letal. O que é que Jesus está dizendo? Pegarão nas serpentes. Atos 28, 3 a 5. Dons espirituais, dom de cura, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 28 e 8. Em Marcos 16, do 19 ao 20, está escrito: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Veja, estamos indo para o final dessa pregação. E assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. A comissão estava criada, não é? Construída. Cooperando, veja que maravilha, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aqui está a grande recompensa do Filho de Deus. Cristo é coroado e é assentado à destra do Pai. A sua obra foi consumada. Seu sacrifício foi aceito por Deus Pai. Ele que se humilhou foi exaltado sobremaneira. Agora intercede pela sua igreja, governa o universo e tem mais, vai vir buscar você. Você é noiva, ele é o noivo. Ele está vindo para buscar a sua noiva. Aleluia, mantenha seu candeeiro aceso. Mantenha as brasas vivas no altar. Mantenha a vida com Jesus, porque Ele está voltando. A igreja é comissionada para exercer o ID. A igreja de Jesus, seus discípulos avançam. É o que nós lemos em Marcos 16. Levando o quê? A verdade. Pregando a palavra da verdade. Pregando tudo que viram. O Deus que encarnou, que morreu, que viveu, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, e que por meio dele, ele é o Cordeiro Santo Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí a pregação. E a Bíblia diz, isso nos chama, né? Chama a atenção. O Senhor cooperava com eles. Isso é uma coisa linda. O Senhor cooperava com eles. E aí eu termino, que às vezes a gente se pergunta, não é? Por que eu não vejo Deus operar pelas minhas mãos? Por que eu não vejo Deus se revelar para mim? Ora, respondamos olhando para as Escrituras. Vamos olhar para as Escrituras. Deus operou maravilhas e milagres com homens engajados, empenhados, trabalhando para o reino. Está aqui, ó, Marcos 16, e eles, versículo 20, e eles tendo partido, pregaram. Veja o trabalho desses homens. Pregaram por todas as partes. Eles estavam se empenhando na pregação do Evangelho. Eles estavam dando seus expedientes de joelho. Eles estavam investindo em vidas. Nós temos feito isso. Os sinais que seguiram
era uma confirmação para aqueles homens de que Deus estava cooperando com eles. Agora, Deus não coopera com preguiçoso. Me desculpe lhe dizer. Deus não coopera com quem não põe a mão no arado. Quer ver maravilha? Quer ver poder de Deus? Quer ver autoridade na sua mão? Trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus. Você já viu uma mulher estar costurando, a máquina de costura na mão, em oração e costurando, e Deus dizer assim: levanta, desce a rua tal, casa tal, número tal, entra lá dentro que eu vou fazer uma obra. Assim conta minha avó. Ao abrir a porta, ela entra. Conhece ninguém? Conhecia ninguém. Vim aqui porque Deus mandou. Foi. Tem alguém doente nessa casa? Tem. Olha o tamanho da perna de elefantíase. Uma mulher prostrada na cama, com elefantíase. Eu não sei se você conhece essa doença, mas deixa a perna muito grossa. E a minha avó conta que entrou naquele quarto, sentou naquela cama, botou a mão naquela perna e orou. Em visão espiritual ela disse que o céu se abriu e ela viu o anjo de Deus descer e aquela perna murchar. Minha avó fez o trabalho, voltou para casa, foi costurar novamente. Mas a minha avó disse: eu vou saber como é que está aquela mulher. Passaram-se dias, não é? Vou saber como é que ela está. Quando chegou lá, quem abre a porta é uma jovem, neta da mulher. A minha avó se apresenta: eu tive aqui, eu queria ver sua avó. Ela disse que tinha uma multidão dentro da casa. E aquela mulher disse: a senhora é a mulher que orou pela minha avó? Sou eu. Por quê? Pois não? Minha avó está boa, curada. Esse povo está aqui para saber como é que foi isso. Entre, chegue, venha contar. E ali foi um campo missionário. Ia com eles cooperando o Senhor. Pregue a palavra para você ver maravilhas. Pregue a palavra para você ver, aleluia, Deus fazer. Ore, se consagre, ande em oração para você ver Deus falar e dizer assim: desce dessa rua, dobra tal canto, vai descendo, casa tal, número tal, entra lá que eu tenho uma obra para fazer. Deus conta contigo. Agora você tem que estar em movimento. Deus lhe quer em movimento. Aleluia. E você vai ver Deus fazer milagres por meio das suas mãos. Quantos creem, diga amém. Fique de pé. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu trabalho. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, um término de semana maravilhoso. Sábado tem culto da Rede Jovem, todos os jovens convidados. Vamos lançar o card amanhã. Eu quero agradecer a Deus. Domingo eu vou fazer de forma mais formal, mas eu quero agradecer a Deus, porque a primeira parcela de 29 parcelas de R$5.500 já está paga. Já foi feita a transferência para a sede, porque o nosso Deus é fiel e essa igreja tem cooperado, e eu louvo a Deus pela sua vida. Se você ainda não pegou o seu cartão doação, as meninas lá atrás têm cartão doação. Pastor, eu não pude entrar em junho, vou entrar em julho agora. Pegue. Pastor, eu não posso doar 100, muito menos 50, posso doar 30. Doe o quanto você pode. Nós temos aí 28 agora, 29, agora temos 28, né? Ô glória. A comissão de transparência já assinou o documento e nós vamos mandar no grupo para continuarmos trabalhando nesse
aspecto de transparência com a igreja, que isso é muito importante. Amém, queridos?